Quais são as suas embrionário. expectativas com a mudança atual do governo? Você acha que isso vai impactar muito na vida do investidor? Já está impactando, né? Assim, acho que teve algumas mudanças de cabeça do último governo para esse. Né? Apesar das críticas que existiam ao governo anterior, ele foi um governo que entregou superávit fiscal, ele foi um governo que entregou um nível de endividamento muito próximo de quanto ele recebeu, né? O que foi muito raro no Ocidente, acho que nenhum outro país do Ocidente conseguiu fazer isso, porque teve a pandemia no meio. Porra, ele enfrentou a pandemia, né? E teve a gestão das estatais, cara, que eu invisto em ações, né? E eu fui um dos primeiros caras a dar o braço a torcer e reconhecer que a administração das estatais brasileiras se tornou muito boa, né? Não foi só o governo anterior do Bolsonaro, isso aí já vem um pouco do Temer, né? Com várias mudanças, inclusive de nível de governança, lei das estatais, mudança nos estatutos das empresas, etc. Acordo com a Justiça dos Estados Unidos também, que ajudou a blindar a Petrobras e ajuda até hoje em vários aspectos. E, por incrível que pareça, a rentabilidade do Banco do Brasil é a marca do JP Morgan, a da Petrobras é a marca da ExxonMobil, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Caramba. Vamos torcer para que a gente possa continuar com isso. Este governo já entrou fazendo aquela PEC que mostrou um certo compromisso menor com a responsabilidade, agora fiscal, agora estão tentando passar aí o novo arcabouço fiscal, né, que é melhor que nada, mas eu preferia o limite de tetos. Eu acho que um país ele precisa ter responsabilidade fiscal. Essa conta sempre vem. Se você gasta mais do que você ganha, alguém vai pagar essa conta. Talvez seja seu filho, talvez seja seu neto. Não sou eu. Bom, é uma parte de você, né? São as próximas gerações. Uma das coisas que eu mais valorizo em um governo é a responsabilidade fiscal. Precisamos gastar com saúde, com educação? Sim, mas tem muito desperdício no país, né? É muito estádio, é muita... muito overhead, né? Assim, se gasta muito em secretarias, Secretaria da Educação e não tanto no chão de fábrica, né? Com professor, com material. Então, o Brasil tem muito desperdício. Eu diria que o Brasil é o país do desperdício. Não precisa aumentar imposto, precisa gastar melhor o que tem. Eu também acho. E o mercado financeiro, ele tá temeroso, ele tá reativo? Tá. Eu reconheço que boa parte do mercado financeiro, inclusive, apoiou publicamente durante as eleições o governo que saiu vitorioso das eleições. Outra parte não. Outra parte... Teve uma divisão, então? Teve uma divisão. Mas as primeiras declarações desse governo e as primeiras ações fizeram que muitas das pessoas que apoiaram assim, publicamente... Deu uma brochada. O próprio Armino Fraga chegou e falou, né? Estou com medo e tal. E eu acho que com certa razão, porque os primeiros dias da transição e a primeira semana do governo foi um pouco... estranha. Falar que tirar a reforma da trabalhista, assim, jogando tudo pro alto das conquistas que a gente teve nos últimos anos, né, de melhoria de governança, responsabilidade fiscal, melhorar o ambiente de negócio como um todo, né? E daí que aconteceu? O dólar começou a subir, os juros começaram a subir, e eu acho que aquilo lá foi um pouco um cartão amarelo do mercado que fez o pessoal dar uma recuada, né? Não tem mais tanta declaração por aí. Com essa situação polêmica, assim. Eu acho que o governo está vindo um pouquinho mais para o diálogo, porque viu que também tem consequências você agir de maneira inconsequente. E rápidas, né? O mercado financeiro ele pune rapidamente, né? Beleza. No outro dia o dólar tá lá. No outro dia tá lá, é online. Né? No outro dia não, é no mesmo segundo, assim, a Petrobras, vai mudar a lei das estatais, beleza, Petrobras já nasce o dia seguinte caindo 8% na bolsa. Né? E é patrimônio dos brasileiros. Né? E que oportunidade você vê para esse cenário? Cara, por incrível que pareça, as estatais. Porque eu acho, eu tenho dois, e eu tenho o estado certo nessa. Tanto é que o Banco do Brasil está próximo da máxima, né? Ajustado por dividendo está na máxima, e a Petrobras também está próximo, né? Eu acho duas coisas, né, das estatais. Três coisas. Elas estão muito baratas.
né? 2, é difícil mexer em muita coisa que está escrita. Né? Lei das estatais, beleza, passou no Congresso, na calada da noite, se não me engano, numa quarta-feira, 10 da noite. Né? Sem avisar os deputados mais liberais. Né? Que a gente tem algumas conversas, o cara fala, pô, fui pego de surpresa. Tentei lá cancelar o negócio e não me avisaram. Né? Beleza, daí o que acontece? Agora tem que passar no Senado. Senador, ABC, qual que é a sua posição? Passar na calada da noite no Congresso é uma coisa. Na hora que vai pro Senado... já tá vacinado, né? Tá na luz do dia, né? E assim... então, mudar as coisas não é tão simples. Né? Inclusive, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele tem uma entrevista que ele fala, pô, chegamos aqui na Petrobras e descobrimos que tem uma máquina de proibir coisas. Né? Que eu, assim, pô... mostra que tem uma governança ali que não dá para fazer tudo que... Mas essa máquina de travar coisas veio da Petrobras, que tem um histórico na Petrobras, né, caramba? Precisava, né? Porra, velho. Precisava, histórico, precisava, né? Não teria uma máquina de proibir coisas se não tivesse tanto escândalo passado também, né? Exato. Então, eu acho que isso aqui foi uma maneira que ele falou, eu li até de maneira positiva. Nossa, que bom, né? Tem aqui... Tem governança. Um guardrail, né? Como é que se fala? Um guardrail, né? Tipo... que você anda na rodovia, não adianta você fazer assim que você bate. Né? O guardrail é uma máquina de proibir coisas, não permite que você vá muito para fora da pista. Né? Então, o que se provou nesses primeiros 3 meses é que não é tão simples fazer os erros que foram feitos no passado, se eles quiserem repetir. Né? Então, só para dar um exemplo... Fora uma oposição pesada, uma oposição que foi pesada. 50-50. Não foi de lavada. Foi. Né? E, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa, né, até surpreendentemente, se recusaram a fazer empréstimo consignado abaixo de um preço que acho que o Ministério da Previdência... Cansada, né? Todo mundo tá bom, esse é o taxa, nem vou emprestar. Beleza, você vai tabelar preço num preço muito baixo. Acabou o lastro, não tem então, mais. Até o Banco do Brasil e a Caixa, pô, eu imaginava que essas coisas deviam ser combinadas, né? Tipo, nada. Saíram fora. Eu também achava. Né? Então, mostra que tem algumas amarras ali, o cara responde na física por muitas das coisas e tal. Então, foi se criando barreiras que não dá para fazer tudo. Então, as empresas estão baratas, essas barreiras têm se mostrado fortes, inclusive também no governo Bolsonaro. O Bolsonaro mudou várias vezes o presidente da Petrobras. Eu imagino que ele queria ter um preço de gasolina menor para ele ter menos inflação e tal, né? E ir para uma eleição um pouco mais forte. Ele tentou, não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que tem muito do que está tentando ser feito agora também está tomando um pouco de bloqueio, vamos dizer assim. Então, as ações estão baratas, não é tão fácil cometer os erros do passado, ainda que se queira, né? Não sei se esse governo quer, mas ainda que alguém queira, não é tão simples, está muito blindado, as coisas estão muito mais amarradas. Eu acho que a sociedade também tem uma vigilância maior, né? Tem uma oposição pesada. Tem muita gente que adoraria ver algum escândalo. E o jogo começou agora. A gente tem 3 meses de governo. Sim. E o terceiro ponto é que eu acho que nenhum governo dura para sempre. Na hora que tem uma transição de governo, seja por um impeachment, não acho que vai ter um impeachment, seja por uma eleição, que vai ter em 2026, imagina, vai ter, é meio difícil não ter, né? Tem uma chance de entrar um governo com uma outra perspectiva, e daí eu acho que o múltiplo volta para a média histórica, entendeu? E até lá você está ganhando bons dividendos. Exato. Então você tem um carrego bom e se mudar o governo, você ganha ali umas 2, 3 vezes. Então, bora comprar estatal. Então, Banco do Brasil Banco do Brasil, Petrobras, e eu inclusive gosto da Eletrobras também. Mas que eu acho que é um caso um pouco diferente. E repetindo, né? Essa é a minha opinião, foi baseado na minha análise, do meu time, etc. E não sei se é um investimento bom para todo mundo, porque precisa entender o perfil de risco de cada um. São empresas mais voláteis, talvez os ativos mais voláteis do mundo, cara. Há 2, 3 meses atrás, a Petrobras caiu acho que uns 30% aí. Tipo, né? Se o cara é um cara que conservador, ele olha aquilo, ele tem um infarto. Sua sócia, né, você falou.